Fale assim comigo, diga: Pai, abençoa esta mensagem, me dá sabedoria, revelação para mim guardar essa mensagem dentro do meu coração. Amém? Pode sentar, filhos de Deus. Eu vou começar contando uma pequena história. Na verdade, é que eu vou contar é verdade. Depois nós vamos contar uma história, uma outra história. Foi em 97, é isso? Eu fui para Israel e tive muita experiência com Deus. Mas uma das maiores experiências foi na frente daquelas, na subida do Mar Morto. A gente sobe mais ou menos uns 800 metros até Jerusalém, e ali nas cavernas de Qumran, onde foram descobertos os pergaminhos, Deus falou comigo, algo muito profundo que mudou a minha história, e ali eu pedi para Ele uma renovação de 20 anos, então foi algo que me levou a escrever o livro do Jubileu. E ali Deus me falou que ia me dar um novo filho. Já estava com o Tiago, acho que o Tiago tinha perto de 18, 17, não? Gabriele, não, tudo diferença de 9. Então, a Gabriele também já estava com, quantos a Gabriele tinha naquela época, lembra? 9, isso? O Tiago devia ter 18, aí Deus vai ter mais um filho, muito bem. Mas o interessante é que quando Deus fala conosco em um certo lugar, tudo fala, porque Deus não fala só pela palavra, Ele fala por muitas coisas que eu vou ensinar hoje para você. Tudo que você vê tem uma mensagem de Deus. As estrelas, a noite, o sol quando nasce, a flor quando floresce, tudo tem uma mensagem que Deus quer trazer à humanidade. Deus fala de muitas maneiras. Então, nesse momento que Deus falou comigo naquele lugar, fui pesquisar. Alguns anos atrás, foi descoberto naquele lugar muitos pergaminhos. Para você entender, aquele lugar é o lugar onde habitavam ali os essênios. Os essênios eram um grupo religioso, porque o judaísmo é dividido em muitos grupos até hoje, assim como nós temos os pentecostais, temos os adventistas, os sabatistas, cada um uma ramificação, também os judeus, no judaísmo também. E aquele grupo que estava ali, foi morar em cavernas, eles eram muito santificados, eles tomavam banho várias vezes por dia, eles escreviam os pergaminhos com o desejo de que aqueles pergaminhos no futuro viessem a trazer uma revelação de Deus. Passou-se então muitos anos, talvez desde Abraão, 1800 anos antes de Cristo, foi esse encontro. Isso está fazendo 3.800 anos, esse texto aqui que nós lemos. Então, esse pergaminho descoberto há pouco tempo, ele veio confirmar que a Bíblia é verdade, que o livro de Isaías é completamente verdade. Os pergaminhos que foram encontrados sobre Isaías conferem na mosca, e outros também. Então tudo veio a confirmar que a Bíblia ela é um livro sagrado. Então isso trouxe uma revolução fantástica para entender. A Bíblia foi montada por 70 sábios, essa que nós temos hoje aqui, 70 homens que também pode ter se enganado, pode ter errado, pode ter falhado. Então por isso as pessoas atacam muito a Bíblia e dizem: isso não é verdade. Então eu, como estudioso da Bíblia, gosto de saber profundamente cada um dos livros, se aquilo é verdade. E tem alguns livros que foram colocados na Bíblia, mas foram tirados com o tempo. Um deles é o Apocalipse de Pedro, foi colocado e depois alguém retirou no meio do caminho,
Porque nessa caminhada da Bíblia, ela passou até, talvez, o ano 70 depois de Cristo, os romanos atacaram Israel. E Israel foi destruído, Jerusalém foi destruída, quase toda. Então, o que sobreviveu da história está nas cavernas. Então, é muito importante essas cavernas. E um certo pastor de ovelhas, um menino, estava lá buscando as ovelhas e de repente descobriu uma caverna. E ali ele olhou lá para dentro e viu que tinha uns potes, aqueles de barro. E ele chamou seus irmãos, seus pais e, enfim, descobriram vários vasos conservados até o dia de hoje, onde tinham pergaminhos. Um dos pergaminhos que me chamou muito a atenção é o pergaminho de Melquisedeque, que teve um encontro com Abrão, e que teve apenas menos de um capítulo do livro de Gênesis, dedicado para Melquisedeque. Depois, Melquisedeque, ele aparece de novo citado no livro de Hebreus, capítulo 5, 6, 7, e fala que aquele homem era um homem que era o sacerdote do Altíssimo. Era um homem sem genealogia, sem pai, sem mãe, sem filhos, que apareceu ali e de repente desapareceu na história. Mas hoje, as descobertas da arqueologia, inclusive agora tem um lugar que eu vou visitar em Israel, que é bem ali, tudo em cima daquele lugar onde foi construído o templo. Ali, naquele lugar, ali foi o lugar onde Abrão ofereceu seu filho, Isaque, e muitas coisas aconteceram naquele lugar, que é hoje o centro da Terra, o centro do nosso planeta. Mas o que me interessou neste livro, que eu estava agora com a minha família, passamos uns dias passeando, quero dizer, elas passeando, desculpe, é que eu fiquei assim, quando está muito frio, eu não saio de casa, então eu fiquei uns 7 dias dentro do hotel, e fiz uma viagem, estudando o livro de Melquisedeque. Então olha a história, não pretendo contar toda a história, mas aqui nós vamos tirar uns princípios. A história diz o seguinte, que Abrão se encontrou com aquele homem, que era um homem misterioso, era um sacerdote, não da ordem dos levitas ou dos levíticos, que o sacerdócio judaico veio surgir muito depois. Eu estou falando do livro de Gênesis, onde não tinha aparecido judeus ainda. Vocês estão entendendo? Nem se falava em judeu, nem em judaísmo, nem em Moisés ainda. Nesse tempo que acontece isso, acontece apenas é como se fosse um filme no meio do caminho, que foi passado o filme e depois alguém guardou na gaveta. Então depois, mais tarde, é citado na Bíblia que aquele homem era um sacerdote, Deus Altíssimo, Melquisedeque, Melque vem da palavra rei, depois os restantes do nome é rei de justiça, Melque, justiça, e ele abençoa Abrão. Então aqui forma um princípio, o primeiro princípio, é um princípio universal. Desde que o homem saiu da presença de Deus, Adão, o homem perdeu a cobertura. Então, sem cobertura, o homem está sem a bênção de Deus. Então, nesse momento, Melquisedeque dá cobertura para Abrão. E primeiro Abrão entrega o dízimo para ele. Então, pela primeira vez, aqui se fala a palavra dízimo. E Abrão entrega o dízimo para Melquisedeque, sacerdote, e é abençoado. E esta bênção de Melquisedeque,
que abençoou Abraão vem passando de geração em geração até hoje. E hoje nós somos abençoados com esta mesma bênção que Abraão recebeu. Agora preste atenção, parênteses, todos os judeus também foram abençoados com essa mesma bênção. Então esse sacerdote do Deus Altíssimo era um sacerdote para gentios, era um sacerdote chamado universal. Eu gostei muito disso e gosto desse tema, porque sabia que Deus se lembrou de todos os gentios são aqueles de todas as nações, e se lembrou deles, e levantou sacerdotes no caminho, amém? E aí, nós vamos descobrir que naquela caverna, tinha um pergaminho, um livro, assinado por Abraão, e na mesma assinatura, Melquisedeque. Estou falando de um livro de 3.800 anos atrás. Eu quase foi loucura lendo esse livro, porque esse livro fala de coisa impressionante. Ele passa por toda a nossa Bíblia antiga e nova e costura. E é interessante que a metade do livro é costurado na segunda metade, e uma metade é assinado por Abraão e outra metade por Melquisedeque. Então podemos dizer que esse livro traz uma história, poderíamos chamar de parábola. Eu não estou falando de doutrinas, eu não estou falando que Deus desceu na caverna e falou, não, é uma história. Então vamos à história. Na história fala assim, no próprio livro diz o nome do menino, que um dia ia encontrar esse livro. Então está escrito assim, um dia, daqui a milhares de anos, esse livro está sendo escrito para ser aberto daqui a milhares de anos, e um dia o menino, não me lembro se é Samuel o nome dele, mas é um menino árabe. Esse menino vai encontrar o livro, e ele vai ver o nome dele no livro. E o livro conta a história da cidade de Melquisedeque, que hoje é Jerusalém. Então o livro conta a história de Jerusalém antes de Jerusalém existir. Vocês gostam da história? Quem gosta, levanta. Então aí começa a minha viagem, né? Aí conta a história que Melquisedeque, aquele misterioso ser que é discutido por religião cristã, evangélicos, judeus e muçulmanos. Alguns dizem que ele era um anjo, alguns dizem que ele é Cristo, uma teofania, uma manifestação de Cristo, que veio por um tempo e foi embora. Outros dizem que é um descendente de Sem, de uma linhagem de santa, que vem desde Adão. Bom, deixo na interpretação de vocês, para vocês terem o que pensar em casa. Mas o bacana é que conta a história que aquela cidade foi construída ali naquele lugar, mandado por Deus, e eles resolveram construir uma cidade santa, e Deus deu o nome da cidade, que mais tarde veio a ser Jerusalém. E Deus manda construir um lugar mais alto, o palácio do rei, e mandou fazer um cetro, mandou fazer um manto, e mandou fazer um selo. Todas essas coisas tem no céu. O que Deus mandou fazer naquela cidade tem no céu. A cidade não usava armas, mas todos sabiam tocar música. Então o tempo inteiro na cidade toda era músicas de adoração, um som de adoração perfeito.
E todo inimigo que chegasse perto da cidade para atacá-la, era tomado, contagiado por aquela unção. Numa cidade que tinha adoração a Deus 24/7. Aleluia. Aqui que está o ponto importante dessa mensagem. Semana passada o Isaac estava me perguntando: pai, será que existe diabo? Digo: filho, Isaac, vou te contar uma história no culto da próxima semana. Porque o diabo está tão esperto que a maioria das pessoas, nem os crentes mais, acreditam que ele existe. Não é verdade? E nessa história você vai descobrir a história do diabo, a história da criação, a história do universo e a sua história. Aleluia? Então essa história que começa no livro de Melquisedeque, eu estou falando da escola profética que o Abrão frequentou e que hoje os arqueólogos descobrem as matérias e os livros. Aleluia. Então isso confirma mais um pouco da nossa Bíblia. E aí, aquele sacerdote Melquisedeque, com as mãos furadas, todo machucado, assume o reino. E quando chega Abrão, ele vai lá, sorridente. Então escute, é interessante. E Abrão oferece o dízimo. Quando Abrão oferece o dízimo, na verdade Abrão tinha oferecido as pérolas e tudo que ele tinha. E o Melquisedeque disse: não, só o dízimo. Então o dízimo é um costume que vem antes daquele tempo ainda, que é uma forma de demonstrar lealdade ao sacerdote. E também é a aliança da cobertura. Então, quando Abrão oferece o dízimo, é como chegar um pastor aqui e dizer assim: eu vim entregar o dízimo, Gabriel. Nunca entrou aqui, mas ele chegou pela primeira vez e disse: vou trazer o dízimo, quero entregar para o meu sacerdote. Então, tenha certeza e faz uma leitura que aquele homem serve o Deus Altíssimo, porque só mesmo alguém inspirado por Deus para honrar um sacerdote do Deus Altíssimo. Tem pessoas que gostam de afrontar os pastores. No final da história você vai saber que lado pertence essas pessoas, de onde é que vem. Mas o interessante é que Melquisedeque oferece para Abrão pão e vinho. O que significa, pergunta, pão e vinho? O que significa alguém oferecer pão e vinho? Diga: pão e vinho. É uma cerimônia chamada Kiddush, que naquele tempo, que na ordem dos sacerdotes, quando ia receber alguém, ele passava por uma cerimônia, que era o sacerdote, quando oferecia pão e vinho, estava dizendo assim: seja bem-vindo ao reino, e seja bem-vindo à ordem sacerdotal. Então, para finalizar essa introdução sobre Melquisedeque, Abrão entrou para a ordem sacerdotal de Melquisedeque. E depois, mais tarde, Jesus Cristo vem à terra e chama os seus discípulos. Jesus não era da tribo de Levi, então ele não fazia parte do sacerdote levítico. E o livro de Hebreus, capítulo 5, 6 e 7 fala, Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E Jesus, na Santa Ceia, oferece aos 12
pão e vinho, igual Melquisedeque. Não sei se eu inspirei vocês a ler mais, mas eu, se recebesse uma notícia dessa, há alguns anos atrás, eu pegava um avião para Israel e ia pesquisar o resto, porque é muito interessante. Nós não fazemos parte dos sacerdotes levíticos, mas Deus preparou um sacerdócio, que até o próprio Abraão pertenceu. E aí, a história continua. Lá no livro de Gênesis capítulo 18, tem um momento em que Abraão escreve, nesse livro, que na nossa Bíblia está escrito ali que veio 3 pessoas, e chegaram na casa de Abraão, e Abraão chama Sara, manda fazer uma comida, fazer um pão com 10 quilos de farinha e tal, lavou os pés dos visitantes. Mas no livro de Melquisedeque escreve assim, Abraão escreve assim: naquele dia, eu estava na minha tenda, e de repente chega 3 visitantes, e eu fiquei temeroso, disse Abraão, que fosse 3 pessoas para pedir pérolas. Abraão tinha mais de 1.200 pérolas, e cada pérola que ele entregava, Melquisedeque disse para ele: você tem 7 anos para entregar essas pérolas, cada pessoa que aceitar a salvação, tu entrega uma pérola. E passados 6 anos para 7, Abraão já tinha entregado quase todas as pérolas, só faltava 3 pérolas. E ali na casa de Abraão, estava Abraão e Sara, e ele esperava que um dia tivesse também seu filho. Então aquelas 3 pérolas, eram as pérolas que Abraão não queria dar para ninguém, simbolizava a salvação. Repita comigo: a salvação é uma pérola, é uma riqueza que Deus nos dá de presente. Mas muitos recusaram aquelas pérolas, e agora chegam os 3 ali, e Abraão diz: tomara que eles não peçam as pérolas. Ali estavam também 3 figuras enigmáticas, que alguns dizem que eram anjos, alguns dizem que um daqueles era o próprio Deus, mas enfim, o que diz Abraão? Abraão diz que chegou aqueles 3 visitantes, e disseram: boa tarde, como é que vai? E um deles disse uma coisa ou outra, mas de repente tinha um que estava calado, e esse um se levanta e pergunta: onde está Sara? Está lá dentro. E este traz a mensagem que Sara iria engravidar dentro de 1 ano. Diz: mas como é que você sabe? E o nome dela? E como é que você sabe que ela está rindo? E ele disse: eu sei também que ela vai ficar grávida. E na hora que ele faz assim com a mão, ele olha para as mãos daquele ser, as mãos estão furadas, machucadas, e a aparência dele era semelhante, e ele pensou: mas é Melquisedeque. Mas a glória que saía daquele rosto era tanto que ele não conseguia discernir direito. E ele diz no final do livro: aquele terceiro era o Messias. Aí eu pergunto: como é que Abraão podia falar em Messias há 3.800 anos atrás? No mínimo, aquela escola era uma escola muito, muito aprofundada, e sabia coisas que nós não sabemos até hoje. Aqueles essênios escreveram tantas coisas que ainda está para ser descoberto. A história continua assim: aquele menino rei que foi coroado, Melquisedeque, ele, na noite da coroação, ele vai dormir. Aquele rapaz, Melquisedeque, vai dormir e tem um sonho, e no sonho um anjo vem falar com ele, e o anjo diz: Melquisedeque, vou te levar para uma viagem, a
além das estrelas. Aleluia. Vem comigo. E já uma carruagem para na frente. Aleluia. E a carruagem daquele anjo leva ele e diz: vou te contar o mistério. A tua vida e tudo o que te aconteceu, até a cidade de Salém, tudo é a prefiguração de algo que está para acontecer no futuro da terra, mas também algo que vai acontecer no futuro ainda, e algo que aconteceu antes da criação do universo. Aleluia. Vamos viajar? Antes do capítulo 1 de Gênesis, a história é mais fantástica, jamais contada, mas muito especulada. A história da rebelião lá no céu. Então o anjo começa a contar. Isaac, o anjo disse: Melquisedeque, o Deus Pai Todo-Poderoso, Ele criou este vasto universo, e Ele criou um monte, chamado Monte Sião, aonde Ele estabelece o seu trono, e dali Ele irradia um grande rio, onde Ele abençoa o universo. Mas o Pai Todo-Poderoso resolve criar filhos, seres espirituais, e Ele cria os anjos. E de todos os milhões e milhares de anjos, Ele começa a citar o nome dos anjos, desde Gabriel, Miguel, Oriel, Rafael, e acho que até um Joel devia ter, porque era muito El. Mas Ele pega um anjo especial, o principal dos anjos, e coloca nele a maior beleza, a maior sabedoria, a maior revelação, e tudo que tinha de melhor Deus coloca naquele anjo, e torna ele o principal dos anjos. Dentre todos os filhos anjo, aquele era o anjo predileto. Alguns dizem que era até o primogênito, não concordo muito com isso, mas ele era o tal, e habitava junto com Deus no Monte Sião. O Monte Sião é um lugar da habitação de Deus. Observe que o anjo disse: Melquisedeque, você mora em Salém. Salém é um lugar que representa o monte de Deus. Então tudo que aconteceu com você é uma figura. Deus está mandando uma mensagem ao mundo. Quando o mundo ler esse livro, ele vai descobrir uma mensagem codificada de tudo que aconteceu antes da criação do universo, durante a criação da terra e dos homens, e depois no juízo final. Tudo está codificado, mas muito claro, nas figuras representadas. É interessante que aquele anjo, Deus chama aquele anjo principal e diz: você vai ser aqui, você vai governar comigo. E chamou os demais anjos, disse: vou mostrar para vocês os tesouros do universo. Este aqui é o reino da luz. Aqui habita a justiça, o amor, a paz, a bondade. Aqui a vida emana do Monte Sião, através desse rio, o rio da vida. E ao redor do Monte Sião ele cria ali o paraíso que nós chamamos. Ele coloca naquele lugar o grande rio e uma cidade de 12 portas, cada porta uma pérola. Essa cidade tem um rio no meio dela, onde as águas são águas da vida, onde o profeta Ezequiel viu em visão esse rio, e viu um ser que mandava ele entrar no rio, e tudo que aquelas águas tocavam trazia vida. E esta é a maior característica de Deus: jorrar vida, e vida em abundância. Aleluia. Então aqueles milhares de anjos, Deus começa a mostrar e diz: vocês pertencem, repita comigo, vocês pertencem ao reino da luz.
E Deus mostra os segredos e disse para aquele anjo: você tem o direito de conhecer todos os meus tesouros. Pergunta: quais os tesouros? Os tesouros que Deus fala é o conhecimento. Vou te revelar todos os códigos do universo. E o dia que eu tiver 20 horas para pregar para vocês, eu vou revelar alguns desses tesouros. As portas por onde sai o sol, as portas por onde sai a lua, os dias que aumentam no decorrer do ano e os dias que diminuem, as portas por onde saem os ventos, e o vento sul é um dos melhores, as portas por onde sopra a neve, a geada, o frio, são 12 portas. Tudo está codificado no universo. O que Deus mostrou para Melquisedeque é que nas estrelas, nos ventos, na lua e no sol, ele pode fazer um mapa de tudo que Deus está falando. Revelações extraordinárias dos 12 anjos, 12 portas, portas do vento, as portas da luz, as portas por onde, observe, o sol nasce aqui, em janeiro ele entra ali, mas quando chega no meio do ano ele já está entrando do outro lado. Eu que venho para o monte todo dia, tiro foto do sol desse lado esquerdo do monte, mas quando chega lá no meio do ano está do lado direito. Existe um segredo extraordinário em tudo isso, e Deus mostrou esses tesouros para os anjos, e Deus disse para os anjos: tudo aqui no reino da luz está aberto para vocês, mas eu vou levar vocês para um lugar que vocês não podem tocar. E viajou com aqueles anjos num tremendo abismo escuro, e disse: do outro lado escuro, ali é as trevas. Então aqui da luz, vocês podem pesquisar à vontade, mas as trevas não podem. Vocês não podem nem entrar lá, não pertence a vocês. Preste atenção, filhos, essa parte é muito importante. Por quê? Porque nossos filhos, todos os dias, querem dar uma espiadinha no mundo das trevas. O mundo das trevas tem algumas janelinhas, uma delas já falei para vocês: internet. Todo filho que é criado na fazenda com o pai, ele é muito inocente, mas quando ele vem para a cidade, ele fica malicioso, não é? Todos os nossos filhos são inocentes, quando ele só ouve o pai, só ouve o pastor. Pode observar as crianças aqui. As crianças, se eu chamar aqui para ler a Bíblia comigo, pregar comigo, eles vão pregar e não tem problema. Mas quando eles começam a crescer, eles abriam as janelinhas que não podia ter aberto, já não acompanham mais o pai. A história do Melquisedeque, a história do universo, é a mesma história de todos os pais que estão aqui, de todos os filhos. É isso que eu achei interessante no livro. É a mesma história. Quer ver como é que funciona? Aquele anjo especial de Deus, que alguns chamam de Lúcifer, outros nomes, o anjo da luz, ele está curioso. Ele aprendeu tudo que podia no universo, não tinha segredo, e ele era o guardião do pergaminho. Diga: guardião do pergaminho. Diga: o que é o pergaminho? As leis do reino de Deus. Ali estava a Torá, ali estavam os mandamentos de Deus, naquele livro, ali estavam as leis do reino. E mais interessante que estas leis se resumem em duas principais. Uma: amarás o Senhor teu Deus. Duas: e é o seu próximo como a si mesmo. Amar a Deus com todas as suas forças,
e amar o próximo do seu lado. Essa é a lei do reino de Deus. E aquele anjo era o cuidador, o guardador desta lei. Nenhuma pessoa no universo é mais conhecedor da Bíblia, das Escrituras, que Satanás. Ninguém consegue disputar com ele. Como é que pode que esse ser se tornou o maior inimigo de Deus? Então diga 7 passos. Primeiro passo: aquele anjo vai para Deus e diz: Senhor, o Senhor falou que não podíamos mexer nas trevas, e os tesouros das trevas não se pode mexer, não é para nós. Deus diz: não, o meu reino é só de amor e bondade. Se você mexer naquele baú das trevas, você vai descobrir o ódio, a maldade, você vai descobrir lá, né, o pecado. E as trevas não habitam com a luz. Então ele diz: por favor, Pai, deixa eu dar uma pesquisadinha só lá e conhecer um pouco destes tesouros das trevas. O pai diz: não é permitido e tal. Mas sabe como é que é criança curiosa? Dá uma espiadinha, mais um pouquinho, e daqui a pouco ele entrou. E quando ele chega perto do pai outra vez, o pai já disse: ele mexeu onde não devia ter mexido. E ele volta várias vezes lá. E ele descobre então que existem muitas coisas diferentes do que ele aprendeu. Primeira característica do príncipe da deslealdade: ele toma atitudes por conta própria e não dá satisfação para a autoridade. Primeiro pecado contra Deus é um pecado contra a autoridade de Deus. E aí começa toda a história do universo. Ele volta várias vezes e ele começa a falar com uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 anjos, né? Não eram pessoas humanas. E de repente ele forma uma teoria chamada ciência do bem e do mal. O reino de Deus, Deus diz: o bem não pode se misturar com o mal, o santo não se mistura com o profano. Alguém que é separado para Deus não se mistura com alguém que não é. Deus não é a favor de misturas. Nós é que fizemos o café com leite, mas o certo é tomar o café ou então o leite, né? Para você entender, no reino do céu você toma o café ou então toma o leite. Então aquele anjo chega para Deus Pai e diz: puxa, eu descobri algumas coisas que eu tenho que te explicar. Na minha teoria, o bem pode andar junto com o mal. E Deus diz: não pode. Eu estou resumindo para vocês entenderem. Na minha teoria, eu vou confabular um pouquinho. O pai diz para o filho: filho, você não pode se misturar com esses drogados na rua. Ô pai, é isso? Eu sou o cara. Eu posso sim, mas amanhã tu vai estar fumando com eles, guri. Não, comigo não. Daqui a alguns dias ele está podre de droga. Não tem como. Eu conheci uma das pessoas mais ungidas dessa cidade, tão cheia da glória de Deus, que quando ele orava, saía um calor de cima da cabeça dela. E ela quis namorar uma pessoa do mundo, e disse que um dia trazer ele também. Falei: filha, dá um abraço apertado, porque é a última vez que eu estou te vendo.
acho que faz uns 30 anos, ou 20 e poucos anos que eu não vi mais. Não tem como. Então os anjos, essa história do livro de Melquisedeque, se resume na história da rebelião que nasceu no meio daqueles anjos. E aquele príncipe, aquele anjo príncipe, Lúcifer, começa a ficar, primeiro independente, depois ele começa a ficar, um crítico, e ele começa a dizer, Deus não é um Deus justo. Por que não quer deixar eu experimentar a teoria do bem e do mal aqui no reino? Sabe por quê? Ele quer, está com medo de perder para mim? Então ele começa a falar no meio dos anjos, que foi que o pai disse mesmo? Será que é isso? Eu acho que pode acrescentar um pouquinho, acho que ele está exagerando. E em síntese, resumindo é isso, até que chega o momento que ele reúne os anjos, na terça parte, e vai falar com Deus. Se Deus, Pai, deixa eu experimentar essa teoria, a teoria do bem e do mal, e deixa eu governar aí por um tempo, vamos ver quem tem razão, se é eu ou se é você. Essa é a rebelião ativa, o confronto, o desafio. Começa um pouquinho só, uma pessoa meio descontente, vai fomentando ódio em casa, depois critica, e daqui a um pouco ela avança, daqui a um pouco ela tem um novo estilo de governo. Hoje é o dia para você nunca mais esquecer, hoje é o dia que os juízes condenam o ex-presidente Lula. Há 30 anos atrás, Deus mostrou um demônio atrás daquele homem, e Deus disse para nós, tem que orar, porque Ele quer trazer para o Brasil uma desgraça, uma perdição. Foi uma batalha que durou 30 anos, então nós estamos agora recordando a batalha que houve no céu. Então repita, houve uma batalha no céu. Diga primeiro, o anjo mais bonito, diga o anjo mais bonito, mais sábio, se levanta contra Deus, e passa uma ideia para todos os seus colegas anjos, dizendo que o reino poderia ser diferente, o reino de luz poderia andar com o reino das trevas. Deus diz que as trevas têm que ficar do outro lado, e a luz aqui desse lado, e quem anda na luz não anda em trevas. Aquele anjo trouxe uma teoria, a teoria do bem e do mal, a ciência do bem e do mal. Ele disse, você pode estar um pouco na igreja, e você pode estar um pouco no mundo, você pode ser um pouco santo, e um pouco desbocado, você pode falar no púlpito aqui, mas amanhã tu pode dizer palavrão lá na tua casa. E Deus disse, não dá, porque um pouquinho de sujeira suja tudo. Até que enfim, aqui está a origem de tudo que nós vivemos, de tudo que nós olhamos ao nosso redor, de tudo que você vê nas estrelas à noite, no sol nascendo, de tudo que você faz no caminhar do dia, que você lê na Bíblia, tudo está aqui, nesse ponto que eu vou falar para você. A disputa entre o bem e o mal. Aquele anjo reúne um terça parte do céu e desafia Deus, mas ele desafiou de uma forma política. Ele quis dizer que poderia haver uma democracia, e o governo de Deus é uma teocracia. Diga teocracia, Deus governa. Democracia é outro que governa. Então Deus não deu o trono para ele. Ele disse, me dá o trono por um tempo, para me mostrar minha teoria para o universo. E Deus disse, não,
Então ele espalhou e difamou Deus por todo o universo, espalhou para toda criatura, e pergunta para cada criatura, ele pergunta: o nosso Pai é bom? É bom, mas ele é, como é que diz a palavra aí? Ele é egoísta, ele não divide o poder dele com ninguém, aquele trono ele não dá para ninguém. Então ele começa a difamar, e ele então questiona a justiça de Deus. Aí Deus ficou amarrado, porque estão dizendo por aí que Deus obriga todos a segui-lo, que Deus obriga todos a obedecê-lo, e o reino de Deus não é assim. Aqui vem a resposta para você que pergunta: por que Deus é tão bom e tem tantas crianças morrendo de fome na beira do rio? Por que Deus é tão bom, tem tanta maldade no mundo? A resposta é: porque o governo de Deus, repita, o governo de Deus é um governo, diga, de liberdade. Repita, liberdade. Deus abriu o pergaminho e disse: as leis do meu reino são essas. Se você quer me servir, vem para esse lado. Se você não quer, fique desse lado. Ninguém é obrigado. Então Lúcifer e seus anjos resolveram: nós não queremos o teu sistema de governo, nós vamos criar um reino para nós, e nós queremos que tu deixe nós governar um tempo, e vamos ver quem é que está certo. Deus disse não. Então se espalhou a fama: Deus é mau, Deus é durão, Deus não se humilha, é só Ele que está no monte Sião, é só Ele que se senta naquele trono, é só Ele que veste a coroa, é só Ele que segura o cetro, é só Ele que tem o manto. Aí Deus ficou assim, e os outros anjos vão ficar assim agora. E Deus se recolhe para um retiro de muito tempo em silêncio. Mas antes de sair, diz o livro, que Deus pega a coroa e coloca em cima do trono, e coloca o manto dele em cima do trono, e coloca o cetro, e todos os anjos ficaram assim: será que ele vai dar para Lúcifer governar o universo? E então Deus se afasta. É uma história que até um pouco, eu vou ser bem sincero, que essa parte eu chorei. Eu até estou pesquisando é muito forte. Tu vê um presidente da república ser criticado, ou um rei, e ele colocar a coroa dele na cadeira, e todo o poder dele se afastar. Eu vou ficar em silêncio. Então a crítica calou a boca de Deus, amordaçaram Deus. Primeiro sistema político no céu. Passado algum tempo, Deus aparece com a resposta para Lúcifer. Diga, qual a resposta? Diga, qual a pergunta? Diga, a pergunta daqueles anjos é se Deus não daria para eles o reino por um tempo. Então Deus vem e volta e diz, primeira coisa que ele fala, ele vem na escuridão, naquele abismo onde tem as trevas para lá e a luz para cá, e Deus para no meio e diz: haja luz. E a luz, aí Deus começa a dizer: haja luz, e houve luz. E Deus cria o universo. A partir de agora Ele começa a criar os céus, e aí Ele separa a escuridão para cá, vou chamar a escuridão de noite, a luz para cá, eu vou chamar de dia. Então todas as noites, você olha para a rua e você vê a escuridão. Você lembra da escuridão? Diga, lembra. O que Deus disse? Não se envolva na escuridão das trevas.
Todas as noites é escuro, é difícil passar a noite. O próprio salmista disse: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Aleluia! Então Deus cria o universo como uma Bíblia e disse: vou ensinar vocês a diferença da luz e das trevas. E Ele traz uma mensagem para as futuras gerações. E no sexto dia, depois que tudo está criado, Deus cria um jardim e coloca ali diante, olha só, diga o jardim, diante do monte de Deus. Deus coloca o jardim e cria Adão e Eva. Diga aleluia. E quando Ele cria Adão, eu quero que você faça aquele sinal do coração assim, faz aí. Eu pensei que aqui tinha um coração. Sabia que isso aqui é 2 corações que estão aqui no peito? Pergunta para quem entende. São 2 corações reunidos. Aqui, o nosso coração é 2. Por isso, quando você faz assim, você está juntando 2 corações e se torna um. Deus fez o homem, você, com uma capacidade de receber em você o bem e receber em você o mal. E aquela grande guerra entre o bem e o mal, agora não é no céu. Pergunte onde é. Pergunta, onde é? Na terra. Diga aonde? Diga aonde? No seu coração. Ali no seu coração tem dias que você está bom, tem dias que você está ruim, tem dias que você está muito ruim, tem dias que você está bonzinho, tem dias que você está na igreja, tem dias que você está na domingueira, tem dias que você está cheio da glória, tem dias que está cheio de demônios. Então Deus diz: olha para as trevas à noite, olha para o sol que brilha, escolhe qual você quer ficar. Olha para o tempo que você estava na igreja, onde havia bondade, onde você conhecia a sua luz, e olha agora que você conhece também as trevas. Olha para o tempo que você vivia com seu pai e sua mãe, você era criança, você era inocente, você não pensava em matar, e nem em se matar. Agora você se envolveu com porcaria, com egoísmo, com pecado, com prostituição, com todo tipo de coisa ruim. Você ouviu o príncipe das trevas e acreditou nele, e você se tornou mal. Então esta é uma mensagem que Deus mandou para o mundo inteiro. Ele criou o homem, Adão, Ele criou Eva. Mas eu vou finalizar aqui, deixando uma parte boa para você. Imagina quando Deus criou o jardim, colocou ali no Éden, e de repente Deus chama Adão, e quando os anjos estão olhando, quem é esse que Ele está criando? Lembre-se que tem um grupo de anjos, que está dizendo que Deus nunca vai repartir o governo dele com ninguém. Agora Deus chama Adão e diz: Adão, vem cá que eu vou te mostrar. Aqui tem um trono, aqui tem uma coroa, eu vou te colocar a coroa, eu vou te dar o cetro e o manto. Você, Adão, é um rei. Aleluia. Então Isaac, o anjo mais bonito do céu, se levantou contra Deus, levou 1/3 dele, e estes anjos hoje são chamados demônios. Eles foram jogados para a terra. E qual o trabalho deles? Pergunta. O mesmo trabalho que eles tinham no céu: convencer as pessoas que Deus não é bom, não é justo,
que Deus é egoísta e que Ele não deixa ninguém governar, é só Ele que manda. Então o trabalho dos demônios é este: fazer com que as pessoas não aceitem o governo de Deus. O anjo chamado Lúcifer, que Deus denominou de Satã, inimigo, opositor, e foi expulso, porque ele perdeu, ele ficou com a minoria, e ele desceu para a terra, e quando ele viu o homem ser coroado por Deus, Adão foi coroado para ser rei na terra, junto com Deus. Adão estava no monte de Deus, Adão conversava com Deus, Adão vivia junto com Deus, no reino de Deus. Deus repartiu o governo com Adão, e Deus colocou ali no jardim uma árvore, e a mesma coisa que Deus disse para os anjos, Deus disse para os anjos: este lado aqui é o lado escuro, não venha para cá, o reino da luz é aqui, não há mistura. E ali no jardim Deus colocou uma árvore e disse para Adão: esta árvore aqui é a ciência do bem e do mal. Se você comer desta árvore, você perde a fonte da vida eterna, você desliga-se de Deus, e você passa agora a ficar debaixo de um reino maligno. E qual a diferença? Diga, qual a diferença? A diferença é, quando Adão estava com a coroa, ele estava debaixo do poder de Deus, ele estava no monte de Deus, aquele lugar que Satanás cria. Adão tinha vida, e vida em abundância, e daquele lugar nascia o rio da vida, que percorria o jardim e dava vida para tudo que existe, por onde passava. Por quê? Por causa de Adão. Diga aleluia. Mas quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e ouviram Satanás, faz assim, quem é que entendeu que Satanás está fazendo propaganda? Hein? Satanás está fazendo uma propaganda, em todo lugar que ele vai, ele diz: não aceite Deus como o governante da tua vida. Ele não é um governo bom. Seja independente, viva sem Deus, faça o que tu bem entende, faz aquele ditado: lá em casa mando eu, comigo ninguém pode. Eu venho na igreja quando eu quero, eu faço se eu quero, eu trabalho se eu quero, ninguém manda em mim. Você se tornou independente, e você está agora no reino do inimigo de Deus. Então, para finalizar, que eu estou falando que essa aqui é uma aula, eu preciso explicar direito o final, principalmente. Todo o universo e todas as guerras e todas as lutas que existem desde aquela época só tem um objetivo: a força das trevas quer provar que o reino de Deus não vale a pena, não é justo, suas leis não são boas. É isso que ele quer provar. Então eu quero finalizar dizendo, Isaac, Satanás existe, e seus demônios existem, e eles estão me ouvindo atentamente, e eles trabalham 24 horas por dia, para dividir famílias. O que ele fez lá no céu, jogou filhos contra o pai, ele joga nos lares os filhos contra os pais, e pais contra os filhos. E essa é a história da humanidade. A guerra, marido e mulher, que muitas vezes estão numa boa em casa, e de repente começa a brigar. Ali está a mão do diabo, ali está o sopro dele, falando no teu espírito. E a maior vantagem que ele tem é as pessoas pensar que ele não existe.
é pensar que ele não fala. Mas todo pensamento ruim tem uma origem, é de Satanás. Nós temos um espírito, e os anjos são espírito. Enquanto estou pregando aqui, tem anjos que estão soprando no seu ouvido e dizendo para você: esta é a verdade. Mas tem também anjos demônios que estão dizendo: não escute essa bobagem. É uma luta em todo o universo. A luta agora não está mais no céu, a luta é na terra. Mas diga comigo, mais um dia. Diga um dia. Haverá um julgamento. E assim como lá no céu, Deus mandou para a esquerda dele os que estavam contra o seu governo, para a sua direita aqueles que estavam a favor de Deus. Deus elegeu os anjos. Os anjos bons são chamados de anjos eleitos. Eles nunca mais vão cair, que definitivamente eles vão estar para sempre com Deus. Os anjos condenados, definitivamente longe de Deus para sempre. Quem entendeu, diga amém. Agora nós estamos no meio desta briga. E a grande luta final, que os anjos estão torcendo, que seja, nem que seja no último dia da tua vida, você se rebele contra Deus. A grande luta desses demônios que estão espalhados pelas nações, é fazer as pessoas não aceitar o governo de Deus. Nós estamos no meio de uma campanha política. Deus Pai envia os mensageiros, e eu sou um deles, para fazer uma campanha política a favor do Pai e do seu reino, e dizer: o Pai é bom, o seu reino é bom, e as suas leis são maravilhosas, e vale a pena lhe servir. Esta é a mensagem que atravessa os milênios e os séculos. Essa é a mensagem dos servos de Deus. Agora diga comigo, pergunta: e quem aceita Deus no seu coração? Diga, o que ele está aceitando? Diga, o que ele está aceitando? Toda pessoa que aceita servir a Deus de todo o seu coração, ele está dizendo assim: eu aceito o governo de Deus na minha vida. Todos aqueles que estão sentados no banco, indecisos ainda, talvez pensando que está seguindo uma religião, ou está seguindo algumas normas, e que ainda não serve a Deus. Você não pertence ao reino de Deus. Você está em cima do muro. E se chegar o dia do juízo e você está em cima do muro, você será contabilizado como aqueles que estão do lado de Lúcifer. Não tem meio termo. Escute com muita atenção. Quando eu li essa parte, que Deus coloca a coroa dele em cima do trono, e se afasta, e ele espera a votação dos anjos. Repita, os anjos vão votar, e vão decidir, repita, vão decidir, se Deus governa, ou se o diabo governa. E Deus permite, e Deus dá liberdade para os anjos decidir, e votar, e escolher a quem eles vão servir. E agora, a mensagem para os habitantes da terra é a mesma que aconteceu no céu. A quem você serve? Josué respondeu essa pergunta e disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quantos mais aqui querem dizer isso? Eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, amados, se você vai servir a Deus, sirva a Deus. E você vai descobrir um ponto, diga um ponto. Para você servir a Deus, você terá que fazer como Abrão.
Abraão foi chamado e foi peregrinando 14 anos. E estava tateando, que ele não conhecia Deus ainda. E de repente ele encontra o sacerdote de Deus. O sacerdote de Deus, Melquisedeque, é o único na terra que tem uma coisa chamada Simiquirá, que é uma autoridade para colocar a mão em Abraão e fazer com que ele seja ligado agora no exército de Deus. Ou seja, eu não sei se eu fui bem claro, mas Deus esperou um tempo, repita, Deus esperou um tempo muito longo, até que todos os anjos, repita, até que todos os anjos ouviram a pregação de Lúcifer. Diga, a pregação de Lúcifer é que o governo dele é melhor, é que dá para viver as trevas e a luz junto, o pecado e a igreja junto, o pecado e a santidade junto, dá para fazer os dois juntos, dá para ser rebelde e também salvo. Essa é a ideia de Lúcifer. A ideia de Deus é essa, não, ou você obedece ou desobedece, ou você está debaixo da autoridade, ou você está contra a autoridade, ou você está no governo de Deus, ou você está no governo das trevas, ou você é de Deus, ou você é do inimigo, ou você vai para o céu, ou você vai para baixo, ou você é das trevas, ou você é da luz, ou você é da bondade, ou da maldade, não tem como andar os dois juntos. E aí Deus fala para você, você escolhe, você decide, o que vai ser da tua vida, decida-se hoje. Essa é a pregação de Jesus, dos apóstolos, dos profetas, o reino do céu chegou, você quer ou não? Então o reino do céu estava ali no sacerdote Melquisedeque, a mão dele tem autoridade para abençoar quem está debaixo dela. Quando Abraão vai para debaixo dela, Simiquirá de Melquisedeque abençoa aquele homem, passa para ele, e ele é ligado no reino dos céus. E a partir desse momento, Abraão está dentro de algo que nós chamamos, diga comigo, legalidade. Diga, legalidade. Ok. E aí, Isaac, respondi a tua pergunta? Satanás existe? Diga, existe. Diga, os demônios existem? Diga, existem. Diga, quem são eles? Diga, inimigos de Deus. Qual o trabalho deles? Diga, me afastar, me separar de Deus, me tirar da luz, levar para as trevas, me fazer andar rebelado. E as características de uma pessoa que vai servir e se tornar um rebelde, a primeira delas, ele se torna uma pessoa independente. A primeira coisa que Lúcifer não quis é estar debaixo da autoridade de Deus. O que Satanás não quis foi obedecer uma autoridade. O que ele não quis foi estar sendo vigiado por alguém. Ele quis ser independente. Então ele faz o que ele quer e não presta conta para mais ninguém. Então diga, primeiro ponto, diga, se torna independente. Faz o que ele quer. Vive como quer. Ah, mas eu acredito em Deus. Satanás também acreditava em Deus e acredita até hoje. Ele conhece bem Deus, só que ele não quis estar debaixo das leis de Deus. Segundo, Satanás se ofendeu com a atitude que Deus teve. Tem pessoas na igreja que se ofendem se o pastor falar grosso. Então a segunda é ofensa. Terceiro, ele se isola. Quando o irmão da igreja se isolar, que não aparece mais, tenha certeza que ele está criando em casa uma ferida, ele está ofendido, machucado, e dali vai sair uma coisa ruim. O próximo passo, a pessoa que se isola, ele vai depois criticar, e Satanás começou a criticar Deus, e uma pessoa assim, ele critica a igreja, critica o pastor, critica o pai, e depois ele começa a dissimular. Ele vem no culto, ele está vendo, que mensagem bonita, né, pastor? É, irmão? Mas olha a hora que ele terminou. Que mensagem forte.
Mas o cara puxou as orelhas, o cara só xinga. Aí a próxima coisa que aquela pessoa vai fazer, ele vai se tornar inimigo da igreja, dos pastores. Diga o próximo: morte. Um dia Satanás será jogado no lago de fogo. A separação de Deus é a morte. Morte é separação para sempre. Então eu quero convidar vocês a ficar de pé e perguntar quantos querem, a partir de hoje, servir a Deus. Levante sua mão. E entrar na escola de líderes e formar o seu caráter, para ficar um caráter segundo o caráter de Deus. Tudo que tiver em você, que vem das trevas, a palavra vai mexer ali. Se você é um mentiroso, o pastor vai falar: mentiroso não vai para o céu. Não se ofenda, a palavra está costurando você, para te salvar das trevas. É coisa terrível a operação. Hoje no mundo está se falando, hoje tem tantas pessoas vivendo um pecado terrível contra a Bíblia, e tem até pregador, que estão pregando, e praticando as piores coisas que nem Sodoma e Gomorra praticavam, e acham que está tudo certo. Não está certo. Diga Simikha. A palavra Simikha foi quando Jesus estava pregando. Os fariseus vieram para ele e perguntaram: com que Simikha você faz essas coisas? Quem te deu Simikha? Quem te deu essa autoridade para você estar fazendo isso? Aí Jesus pergunta para os mestres daquele tempo: me diz uma coisa, responda uma pergunta para mim. O batismo de João era dos homens ou era de Deus? E aí eles não responderam, porque todos sabiam que João era um profeta de Deus, e um profeta tem Simikha para abençoar Jesus. Então o próprio Jesus, quando veio à terra, ele se colocou debaixo da mão de João Batista, porque ele sabe que o reino de Deus é assim. No reino de Deus tem sempre um pai sobre você, tem sempre uma autoridade sobre você. Você não é independente, você tem que ter alguém que te abençoa. Você tem que ter alguém que é teu pai espiritual, tua mãe espiritual, alguém que pode te puxar a orelha quando você está errado, alguém que pode te elogiar quando você está fazendo certo, alguém que pode te ensinar e dizer: este é o caminho. Então esta é a mensagem de hoje, a maior mensagem do Evangelho, a mensagem de Melquisedeque, a maior lição que Abraão aprendeu com Melquisedeque. Melquisedeque disse para Abraão: você quer estar dentro das leis do pergaminho de Deus, você precisa ser alguém que está debaixo de uma bênção sacerdotal. Abraão entrou na escola de Melquisedeque e recebeu duas coisas espetaculares. Primeiro, diga unção de rei. Segundo, unção sacerdotal. Um ano depois que Abraão participou da escola de Melquisedeque, a casa de Abraão foi mudada. Deus visita a sua casa, e dentro de um ano, diga dentro de um ano, Abraão realiza o sonho da sua vida. Nasce Isaac. Então diga: a escola de Melquisedeque é extraordinária. Em um ano, Abraão realiza o sonho da sua vida. Então diga: esta verdade, esta palavra pode reduzir para um ano a realização dos meus sonhos.
Então, se você aceita pertencer ao exército de Deus, se você quer servir a Deus e descobrir as verdades, e ler o pergaminho, e cumprir os mandamentos, coloque a mão no seu coração. Um dia, Mateus capítulo 25, 26, Jesus diz: um dia, o Senhor dirá, para a minha esquerda, aqueles que estão predestinados para o lago de fogo, para a minha direita, vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado, desde antes da fundação do mundo. Aquela coroa, aquele manto, aquele cetro que Deus deu para Adão, está lá, está guardado. O paraíso existe, a cidade de Jerusalém celestial, a cidade dourada existe. E se você conversar com alguns cientistas, eles vão dizer que tem uma luz que vem se aproximando da Terra e atravessando o universo. A cidade celestial, a Nova Jerusalém, onde vão habitar aqueles que passaram no teste e que seguiram a Deus. Um dia vão morar naquela cidade, vão sentar naquele trono, vão morar naquelas mansões, vão beber daquela água da vida, e vão ter Deus como seu Pai para tudo sempre. Então coloque a mão no seu coração e diga: Pai, eu recebo esta palavra, e eu decido hoje que eu quero te servir, eu quero estar debaixo da tua autoridade, estar dentro do teu reino, e conhecer a tua vontade, a tua palavra, o teu pergaminho para a minha vida. Eu te peço que me proteja, para que eu não seja tentado pelo maligno, que o teu reino venha à minha vida, que o Senhor me guarde do mal, até aquele dia que o Senhor está voltando para recolher teus filhos. Continua com teus olhos fechados. Pai, em nome de Jesus, quero abençoar teus filhos, cada um dos teus filhos que estão aqui hoje, que vão ouvir essa mensagem, aqueles que estão enfrentando lutas, necessidades, problemas, batalhas espirituais, e não conseguem se manter na tua palavra. Venha hoje com teu Espírito Santo, dar a cada um força para chegar até o final da jornada, e que eles possam ouvir um dia a palavra do Senhor que diz: bendito, entrai no reino que está preparado para você desde antes da fundação do mundo. Venha viver na Nova Jerusalém para sempre. Diga que assim seja, que assim seja. Aleluia.